Saúdo a todos os internautas com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite eu quero meditar convosco no livro de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 15. É interessante notarmos que o meu objetivo nesta noite é de trazer luz a texto obscuro, ou seja, texto de difícil interpretação entre os leitores da sacrossanta, sagrada e santa Escritura. Eu coloquei no texto grego, do grego koiné, para mostrar para os ouvintes da palavra de Deus que o tradutor ele foi fidedigno, digno de crédito na sua tradução, ok? Mateus capítulo 2, verso 15. No grego koiné escrito está: Kai eken en ios teleite Herodes ina prero ho heo hipo Kyrios dia profetes em Aegyptus kaleo moi ios. Traduzindo para o português, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse, grave isto, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ok? Pois é, meus queridos, segundo o Comitê da Bíblia de Estudo King James, afirmam que o escritor Mateus ele citou no seu escrito uma verbalização do profeta Hoséia. No português é Oséias. Então vamos lá ver a citação do profeta, ou seja, do escritor Mateus, concernente ao profeta Hoséia. Está escrito lá em Oséias, capítulo de número 11, verso de número 1. Está escrito no hebraico: Ki nar Israel vaor ha-vehu umi misraim karat li benei. Certo? Traduzindo para o português: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei
a meu filho. Perceba que ambos os textos são muito parecidos. Só que há uma divergência muito grande neste texto. Há uma divergência muito grande neste texto, ok? Por que há uma divergência? Porque há uma discrepância muito grande nesse texto. Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando o autor Mateus ele escreve, o autor Mateus aplica a expressão do Egito, chamei a meu filho, a Jesus Cristo de Nazaré. Certo? E ele diz que foi um cumprimento de uma profecia messiânica aplicado a Jesus Cristo. Só que, quando nós lemos Oséias capítulo 11, versículo 1, olha só o que está escrito. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Logo, está subentendido que nesse texto de Oséias, capítulo 11, verso 1, não se trata de uma profecia messiânica. Esse é o primeiro item. O primeiro item é Oséias capítulo 11, verso 1. Não é uma profecia messiânica. Segundo, Oséias capítulo 11, verso 1, está aplicando a expressão do Egito chamei a meu filho, a Israel, e não a Cristo. Logo, quando nós lemos a citação de Mateus, olha só que Mateus diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. É claro, é evidente que aqui ele está falando do profeta Rocheia, do profeta Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Como eu disse outrora, o profeta Oséias, ele não está falando de uma profecia. Ou seja, ele não está profetizando. Certo? E em segundo lugar, o profeta Oséias está falando de Israel e não de Cristo. Aí fica aquela grande interrogação, fica aquela grande pergunta: como resolver essa discrepância? Como resolver essa divergência? Segundo o teólogo Adam Clarke, que viveu no ano de 1798, certo? Segundo o teólogo Adam Clarke, ele afirma o seguinte:
que a expressão usada por Mateus, citando Oséias, era porque a expressão ou a frase do Egito, chamei a meu filho, segundo Adam Clarke, ele afirma que isto era um provérbio entre o povo judeu. Adam Clarke acredita que Mateus citou a expressão do Egito, chamei meu filho, aplicando a Cristo, foi porque naquela época essa expressão já era um provérbio, já era um ditado popular. E Adam Clarke, ele cita a Midrash Terrilim, no Salmo 2, verso 7. Escrito está, tem estas palavras notáveis: publicarei um decreto. Esse decreto foi publicado na lei, nos profetas e na hagiografia, ou seja, a escritura. Na lei, Israel é meu primogênito. Êxodo 4, verso 22. Lembrando que o profeta Oséias, ele cita Êxodo 4, 22, quando ele diz, do Egito, chamei o meu filho, certo? Nos profetas, eis que meu servo deve agir com prudência. Isaías 52, 13. Na hagiografia ou escritura, o Senhor disse ao meu Senhor, Salmo 110, verso 1. Segundo Adam Clarke, todas essas passagens que o judeu se refere está relacionado ao Machia, ao Cristo, ao ungido Filho de Deus, que veria a terra e habitaria entre nós. Ok? Todavia, contudo, entretanto, segundo David Stein, afirma o seguinte, que não foi um ditado popular, na visão de David Stein, que a expressão do Egito, chamei o meu filho, não era um ditado popular entre os judeus, mas que na época, certo, do primeiro século, era costume dos judeus utilizarem cerca de 4 métodos básicos de interpretação das escrituras, usado pelos rabinos, certo? E o primeiro método que os rabinos usavam na interpretação de um texto bíblico é chamado no hebraico de Peshat. Peshat significa simples. Peshat é o sentido literal e pleno do texto, mais ou menos o que acadêmicos modernos chamam de exegese histórico-gramatical, que olha para a gramática da linguagem
e as questões históricas como pano de fundo para decidir o que uma passagem significa. Peshat é você ler um texto, né, das Sagradas Escrituras e interpretá-lo ao pé da letra, conforme como está escrito, certo? Está escrito lá, não adulterarás, certo? Qualquer pessoa que cometesse um adultério deveria ser morto, apredejado, certo? Um exemplo. Aí a pessoa comete o adultério. Aí há 2 ou 3 testemunhas comprovando o adultério. Tanto a adúltera como o rapaz que deitou com a adúltera, né, ambos deveriam ser apredrejados. Aí era morto, literalmente, entendeu? Então isso é uma interpretação ao pé da letra, certo? E também, se houver no texto figura de linguagem, tem que respeitar a gramática e as figuras de linguagem do texto. Já o segundo método de interpretação das escrituras usado pelos rabinos é chamado de remes. Remes significa alusão, fazer alusão de um texto, certo? Comparar um texto com outro texto, certo? Fazer alusão, ou seja, porque há um traço semelhante, uma história ocorrida no presente com outra história já passada, certo? E tem o drash. Drash vem de midrash. Drash é o verbo do substantivo midrash. Drash significa investigação, pergunta, certo? É você olhar para um texto e começar a fazer algumas perguntas, certo? Do texto. Só que na midrash, o leitor, quando vai ler um texto, ele não lê o pensamento do autor. Ele faz uma alegoria, ele coloca o seu pensamento em cima do pensamento do autor. É chamado de alegoria, certo? Ou homilética. É tipo uma pregação. Você vai estudar sobre Golias. Aí está escrito lá, literalmente, no nível Peshat, que Davi pegou uma pedra, colocou na funda, girou e acertou a testa de Golias, certo? E Golias tombou no chão, ok? Só que eu quero fazer uma interpretação midrástica do nível drash, uma interpretação alegórica, uma homilética, uma pregação. Aí eu olho e digo assim o seguinte: irmãos,
você é Davi. Mas, na realidade, ele não é Davi. E esse gigante é o gigante do desemprego. Esse gigante é o gigante da dificuldade. Pega essa pedra e derruba o gigante do desemprego, o gigante da dificuldade. Isso é uma interpretação midrástica, do tipo drástico. E tem um quarto nível de interpretação, que é o sod. O que é o nível sod? É um segredo. É algo oculto. É algo escondido. Lembra quando Paulo disse: eis que vos digo um sod, um segredo, algo escondido, que nem todos nós dormiremos. Ok. Segundo David Stein, afirma o seguinte, que o escritor Mateus, quando ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Segundo David Stein, o escritor Mateus não estava usando o nível, que é o primeiro nível, Peshat, que é o nível literal. Segundo David Stein, o escritor Mateus estava usando o nível Remes. Remes, que significa alusão. O escritor Mateus, ele estava fazendo uma alusão entre o que ocorreu com Cristo com as palavras do profeta Oséias, certo? Tipo, Israel esteve no Egito. Cristo também esteve no Egito. Israel foi chamado de filho de Deus. Do Egito chamei o meu filho. Jesus também foi chamado de filho de Deus. Então, há uma alusão entre ambos casos. Há uma alusão entre cada história. São semelhantes, são parecidos. É por essa razão que Mateus ele utiliza o nível Remes, que é uma alusão, fazendo uma alusão, certo? Da passagem do profeta Oséias com o acontecimento que ocorrera com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, amados? Até aí que o Eterno abençoe a todos e não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube. Graça e conhecimento, ative o sininho para que vocês venham estar por dentro e receber as notificações dos meus próximos vídeos. Que o Eterno